Bem-vinda, Magnólias! Eu me sinto muito feliz de estar aqui no nosso terceiro episódio. Hoje o assunto vai ser maravilhoso e eu quero, começando a me apresentar, eu sou a Tati Cruz, idealizadora desse projeto tão lindo que é a Magnólias Desenvolvimento Feminino, sempre trazendo conteúdo e a um assunto que nos faça elevar nossa barra e nos desenvolvermos cada vez mais. Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Carla Machado, nossa coordenadora de comunicação nas Magnólias. Olá, gente. É uma honra estar aqui compartilhando essa mesa cheia de mulheres extraordinárias e falar sobre um assunto muito interessante que hoje pode estar assim, ó, que é uma riqueza só. Muitas mulheres lindas aqui. Também está junto a essa mesa maravilhosa Milane Munhoz, nossa gestora de mídias. Que prazer, bem-vinda, Mi. Que prazer estar aqui com essas mulheres incríveis nessa mesa maravilhosa falando desse assunto que a gente tanto ama. Exatamente, gente. Qual será o assunto, hein? Jaqueline Araldi, nossa coordenadora de projetos e de marketing também, né? Junto com as gurias. E uma baita empreendedora. Faz de tudo, né? É um prazer estar aqui novamente. Né? Me sinto muito feliz de estar com tantas mulheres maravilhosas, né? E extraordinárias, prósperas principalmente, né? E falando de algo que a gente gosta tanto. Exatamente. Qual é o assunto? Não, o assunto é surpresa, ainda não. Antes do assunto, temos o quê? Que honrar e agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles isso não seria possível. E eu vou começar falando de 3 mulheres empreendedoras. Aqui só tem mulheres empreendedoras, a barra é alta mesmo. Nós vamos começar falando eu vou começar falando da Organização Estilo Essência, Vanessa, Gabi e Elisa. Elas têm uma empresa muito legal que funciona, você chama ela vai até a sua casa, elas montam look, organizam guarda-roupa, trabalham com isso aí, organização, e é fantástico. Eu já chamei elas, eu já vivi essa experiência e foi uma experiência muito legal. Então as gurias vai aparecer aqui para vocês, chamem elas, o trabalho delas é incrível. E também vou falar da Dona Mora. A Dona Mora é um site de moda casa e decoração maravilhoso. Tudo que tu pensar para tua casa, antes de comprar em outro lugar, vai no site e dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. E que honra eu vou apresentar para vocês essas 2 empresárias maravilhosas também, Mais Contabilidade, empresa de gestão e mentoria de contabilidade. Se tu quer resolver todos os teus BOs e se tu não quer ter BOs, então tu tem que contratar a Mai. Ela é excelente no que ela faz. Eu sou até suspeita pra falar porque eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E também Suspiros e Sabores. Olha só, confeitaria afetiva. Gente, precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Estamos muito bem, obrigada. Amor em forma de doce, né? É nesse nível, então. O assunto é qual? Empreendedorismo. Ai, que luxo, a gente adora isso. Por que a gente... Eu tava estudando sobre o assunto, né? E por que a gente adora isso? Porque nós, mulheres, hoje somos protagonistas. Vocês têm noção? Que lindo isso, né? Hoje... Não, olha isso que eu vou falar pra vocês. 4 em cada 10 empresas, o CNPJ é feminino. Vocês sabiam disso? Que loucura, né? Eu fiquei assim, ó... surpresa, orgulhosa, né, e surpresa que eu não imaginava que era nesse nível, nesse percentual. E que conquista é essa, né, pra gente? E que conquista, gente, 40,5% das empresas a nível Brasil são CNPJs femininos ou o feminino é a cota majoritária. Isso legal, é o quê? Isso. É um marco, né? Exatamente. Então, as Magnólias são um ecossistema de mulheres empreendedoras, empresárias ou intraempreendedoras. E esse assunto é maravilhoso. Poder falar de trabalho, de a que viemos, estamos mulheres à frente das suas empresas. Ai, que orgulho. Vou explodir. Você sabia que o empreendedorismo feminino
No Brasil ele começa, não sei se só no Brasil, mas eu estava lendo sobre isso, começa da necessidade, né? Sim. E a gente permanece no empreendedorismo porque a gente sabe que tem um propósito, né? Muito. A gente tem um propósito, mas ele começa na necessidade de empreender, na necessidade de suprir algo e depois só cresce, né? Muito. Tu sabe que eu tava dando uma olhada também, fazendo umas pesquisas, estudando um pouco sobre esse assunto e eu achei muito interessante. Eu venho de uma linha que, apesar de empreender, eu trabalho muito dentro de empresas. E aí a gente vê muito essa realidade que a empresa ela ainda tem, né, a chefia, todo o masculino muito forte. E aí eu assistindo, né, sobre empreendedorismo, onde a mulher se encaixa nisso, e apenas 3%, uma das informações que eu recebi foi apenas 3% das grandes empresas, apenas 3% tem mulheres em cargos elevados. E por que que aí a mulher achou uma forma... Claro, então, saiu para empreender. Saiu para empreender. É isso, mulheres. Já que não nos valorizam, não dão esse valor. É sobre isso. É sobre isso, Por que exatamente. estamos... Não tem carguinho para nós na empresa, então nós vamos abrir a nossa própria empresa. Então agora a gente coloca uma empresa lá. E isso eu achei incrível, assim. E como a Jaque falou, vem de uma necessidade de vários setores, né? Uma necessidade financeira, vem de uma necessidade profissional, de reconhecimento profissional, e vem, às vezes, de uma necessidade de libertação. Que aí é um assunto que a gente já falou algumas vezes, já falou aqui em mesa, sobre ter a liberdade, né? A mulher poder ter a liberdade da escolha e o dinheiro faz parte disso. Sim. Então, empreender faz parte dessa liberdade também. Eu acho incrível, né? Sou suspeita. Só que faz todo sentido isso de 3% da gente não ter esse espaço lá dentro da empresa, né? Como líder, né? Como chefe. E aí a gente ter isso... Empreender. Isso. Querer mais, aí, né? aí pega o gancho teu da Jaque de... nós fomos por necessidade. Claro. E a gente se mantém por propósito. Por propósito. Isso, mas assim, a necessidade de empreender... vem muito também que a maioria das mulheres precisa sustentar a casa. Sim. Ou ela tá com um filho, ela tem que... Ficou sozinha. Querer mais e fazer mais, né? Porque a gente quer mais, daí como não tem oportunidade, o que a gente faz? A gente busca nós mesmas fazer mais. Comigo foi assim também, não foi diferente. Fui por causa da necessidade e tô aí hoje porque eu encontrei meu propósito. É isso que eu ia perguntar agora pra vocês. Pra Carla, primeiro. Como que é empreender, principalmente agora, porque tu é empreendedora da parte da educação, mas aí veio a Dona Mora, que é o digital. Transição e empreender também. Do empreendedorismo. E isso também é um dado bem importante, porque a gente está começando a história de gostar de abrir CNPJ. Às vezes no mínimo 7. Tá? E a meta agora dessa mesa é 7 CNPJ até 2030. Então, meu Deus do céu, segurem essas mulheres. Temos metas. Então, voltando ali, como que está sendo, qual é esse desafio do digital, do empreender no digital? É ótimo. Essa é o desafio. Empreender, né, é um desafio em geral. Empreender com essa linha feminina, acho que é mais desafiador ainda, porque dentro da nossa cultura, né, em geral, traz mais desafios. E aí fazer essa transição, porque eu sou educadora de formação, empreendi dentro da educação, né, fui abrir meu próprio negócio, prestação de serviço e tudo mais, e aí descobri que eu precisava também fazer uma transição de carreira, e bem como a Tati falou, a gente começa a abrir CNPJ e descobre que quer ter vários. E aí eu fui para o mundo digital e para uma coisa completamente nova, assim. É muito desafiador, mas eu acho que isso também a gente precisa puxar. Nós, mulheres, precisamos entender que para a gente ganhar mercado, a gente precisa estar à frente. O mundo hoje é digital, totalmente digital. Então, estamos aí, né, conversando com IAs e fazendo tudo através disso. Então, se você não se posiciona no digital hoje, você não existe. Ainda bem. Ainda bem, né? Isso é ótimo. Temos uma empresária do digital que depois vai falar como é que é. Falar da importância disso. Então, mas é muito desafiador. E aí eu vou puxar para a questão de que eu particularmente sou de uma geração
que começou na biblioteca, né, gente? Então, nossa senhora. É muito difícil. É muito Eu tenho difícil. dificuldade. E aí você se adaptar para um mundo hoje que tudo é feito roboticamente, né? Tudo. Sim. E o digital, né? Mas o empreendedorismo digital, eu aconselho, assim, recomendo, porque ele te abre muitos horizontes, né? É verdade. desafiador? É. Só que tudo vai ser difícil, você tem que escolher o seu difícil. Tudo é difícil. E tem eu que escolher acho o teu que o difícil. aprendizado, né? Se você tá com a mente aberta e disposta a aprender e baixa a cabeça e vai lá estudar, consegue. E eu recomendo. Eu é acho que difícil, o caminho é um mas- pouco mais difícil e talvez um pouquinho mais demorado, mas a escala, né, é Isso. muito maior. Com Claro. certeza. E quando o resultado começa a vir, ele vem a nível Brasil. quiçá Ele vem mundo, grande. né? E aí né? sai Exato. do pequenininho, tipo, eu tenho uma empresa física. Tenho uma empresa que, né, tá indo pro mundo mais digital, digital. nem tá indo pro digital. Estamos fazendo vitrine, né? Sim. com- Digital. eu tenho a Mi que tá à frente lá do digital da minha empresa. Tá começando Criando aí, estrutura, criando né? estrutura ainda, mas a minha empresa ainda é do Ainda é a ali, boca a presencial. boca a boca, no olho no olho, no Aham. atendimento ali. Então são mundos completamente Mas diferentes. vamos combinar que o atendimento personalizado também faz total diferença, tanto no físico quanto no digital. Quanto né? no digital. Essa questão do São coisas que eu acho que Isso. não, uma não anula a outra. Não. Tem que Exato, trabalhar junto. exato. Tem que Elas trabalhar andam junto. juntas. Isso. Eu acho que andam Exatamente. juntas e eu acho que tem mercado para todo mundo. Porque tem aquela pessoa que vai. Tem coisas que tu consegue consumir só no digital. E tem coisas que tu não. vai precisar ainda de um olho no olho, Sim. né? E existe público pro digital e existe público que ainda gosta do do físico, físico. daquela mensagem mais personalizada, daquele Exatamente. atendimento pessoal, né? Então, existe público ainda, mesmo que as pessoas pensem assim, que não, agora tudo tem que ser só digital, investe só no digital. Gente, eu sou gestora de mídias e eu nunca falo isso. Porque eu acho que é um conjunto, tem que andar Exato. junto. Tem que andar Porque junto. senão, pra onde vai, né? Pode ser que sim, que daqui a alguns anos não tenha mais. A gente tá vendo já É um muitas movimento, coisas, né? muitas coisas assustadoras, assim, né? Cada vez as empresas têm menos funcionários e as coisas são mais robotizadas. Exato. Ok, a gente tá lidando com isso, né? De forma bem mais lenta que lá Que lá cima, na né? frente é lá. Eu me lembro a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos que abastecer o carro era sozinha. Eu disse, meu Deus, cadê o moço do posto? Não tinha moço do posto. Tu pega e vai abastecer teu carro. Então, isso lá já há quanto tempo muito atrás, tempo né? atrás. E isso já temos aqui o mercado, né? A gente ia lá no Brain Smart, tu passava tuas compras, gente, eu tô falando Não, Caixa isso começou automático. agora. Aqui no pouquíssimo Brasil. tempo. Agora. Mas isso é do tempo que a gente morava Meu fora Deus e do céu, tinha gente. muito isso. 20, mais E eu de 20 ficava anos. assim, ó, uau, quando você. Imagina quando é que isso vai chegar no Brasil. Eu tô Agora. pagando minhas compras, fazendo. E agora está aqui. Não, e pra tu ver como demorou isso, pra tu ver como é complicado tu empreender no Brasil, né? E eu me considero uma vitoriosa por isso, né? Eu acho que certeza. todas nós, por conseguir empreender num país tão atrasado. Tão em certas limitado, coisas, tão tão limitado e atrasado. Muito limitado. Infelizmente. Burocraticamente limitado. Muito. Tem uma série de coisas aí que tirar a flor do eu empreendo, que é maravilhoso. Isso, Gente, a história tem outro viés, entendeu? Então, vivemos num país que é empreender e aí todas nós já temos mentores e seguimos pessoas que são grandes líderes à frente das suas empresas e sabemos que não é para fraco empreender. Não é pra fraco. E aí vem dados, né? As empresas, 20 ou 30% das empresas fecham até 2 anos de vida, Exato. né? Então, não é assim só sair empreendendo sem conhecimento, sem... Depois, 5 anos. Se tu sobreviveu 5 anos, parabéns. Parabéns. Porque também um índice Isso. E grandíssimo de falta 30% a 40% estrutura. de empresa que vai quebrar e vai
entendeu? Não tem estrutura, não tem... Isso. Né? Não, Ninguém nos ensinou os a empreender. empreendedores, os próprios empreendedores não buscam conhecimento. Exato. Eles acham que eu vou abrir a minha empresa e vou começar a ganhar dinheiro e não vou ter que trabalhar. Mas é porque há uma Isso, necessidade aí. Exato. E aí tem uma história de necessidade. Tu abre a empresa porque precisou fazer aquilo ali, foi empurrado, até por questões, né, de trabalho mesmo, né? Não tem um emprego na empresa. Cada vez o número de empresas mais robotizadas, né? Vamos pensar em nível de um supermercado hoje que tinha, né? Quando eu tive meu primeiro trabalho em Porto Alegre foi no Zafari. Tinha, chutar um número assim, 20 mil funcionários, né? Hoje não deve ter 5. Não. Entendeu? Porque as coisas vão mudando. Onde é que essas pessoas foram? Empreender. Aí tem, né? E empreender desde o carrinho da pipoca até ter uma empresa. Aí ele foi empreender por necessidade e não tinha conhecimento. Porque, infelizmente, ainda não temos isso na escola. Não. Isso. A Ninguém educação ensina falha, a né? empreender. Muito falho. É precário, falho assim. nesse sentido, né? Não temos educação financeira nas escolas, educação de Nem o empreendedorismo básico, né? na escola, que seria... Isso nós já iríamos para um outro nível. ia evoluir Então, muito. esse pequeno empresário que por necessidade vai lá e abre a sua empresinha, ele abre sem conhecimento. Tanto conhecimento quando ele deveria abrir. E aí ele vai aprendendo o quê? Como nós, e eu vou falar com propriedade, fui tomando laço. Sim. Entendeu? Aí eu fui tomando laço, me perdendo na jogada Quantas e vezes fazendo um pensou em cursinho. desistir nesse tempo? Deus. Né? E Meu quantas Deus, vezes eu vou desistir, isso só não é não pra mim. desistiu Vai porque lá era e tenta de guerreira, novo. né? Verdade. Porque Exato, na verdade, eu exato. não desisti porque eu não tinha opção. Porque não É. tinha opção. Desistir tudo, que não tudo. é uma opção. Não era uma opção. Mas Sim. aí a gente puxa para essa questão, né, do empreendedorismo feminino, como isso está intrínseco, né? Hoje a gente tem um nível de mulheres, que nem a Tati trouxe o índice de abrirmos tantos CNPJs, mas por quê? Porque não temos a opção e muitas vezes pela necessidade. E um dado que me foi interessante também nisso é que se tu fizer uma pesquisa, colocar lá no Google ou no YouTube, ideias de empreendedorismo femininos, ideias, e o que mais vem, e aí entra lá no início da conversa, né? Por que não estamos num número tão grande de mulheres ocupando os cargos altos das empresas? As ideias artesanato, beleza. É só essa coisa voltado pro feminino mesmo. voltado pro feminino, né? Então, a gente ainda entende que o empreendedorismo feminino, ela é daquela mulher que ela precisa achar um ganha-pão, em vez de ser um empreendedorismo. Só pode vender para mulheres. Só pode vender Né? para mulheres. Então ainda existe faz isso, sentido. né? E Só ela- posso vender para mulheres. Só posso vender para mulheres. Uma mulher, ela vai empreender porque ela precisa se sustentar e vender para outras mulheres, ao invés de ser isso. Sabia que nós temos 40% dos CNPJs e estamos abrindo grandes empresas, estamos fazendo grandes coisas, mas isso ainda não tá Sim. público, assim, não tá uma coisa tão... Ontem eu tava assistindo um vídeo, né, no YouTube, da Natália Beauty. Ela começou um negócio bem pequenininho. Bem pequenininho. De pijama no Na sofá, necessidade que nem ela também, disse, de pijama isso. no sofá, na necessidade, num apartamento desse tamaninho. E a Tati também começou a vida aqui assim, né? Sim. Num apartamento desse tamaninho e olhando pra filha dela e dizendo, eu não vou mais ficar nessa situação. Sim. Vou fazer por merecer, né? Tinha o cursinho dela e foi crescendo e foi fazendo palestra, foi fazendo curso, foi... Então, essa questão, assim, de tu iniciar no empreendedorismo e tu iniciar pequeno e ir crescendo, e crescendo, e crescendo, hoje ela vende pro mundo inteiro, né? Isso. E aí entra o não é digital só para também, mulheres, é para a área da beleza, mas tem muitos homens também Tem, na área da tem. beleza, né? Hoje tem. Mas hoje, assim, ó, desses 40% CNPJs femininos, tem um percentual aí de como é que são essas empresas. E a primeira delas é beleza, a Sim. segunda é Sim. alimentação, e a terceira, se eu não me engano, é roupas
vestuário, moda. Roupas e acessórios, moda. do CNPJ, tá? Aí depois tem outros, mas o percentual é bem baixo. É tipo assim, é 10,6% na alimentação, 10,2% na beleza, 10,2% no vestuário e roupa, e aí depois é 2% na agência, 1% na indústria, sabe? São números bem... Eu vejo isso muito pequenos. também, essa questão da mulher querer vender pra mulher, porque a gente sabe que a gente consome. Então, a mulher, pra ela, é necessidade estar com a unha feita, com o cabelo feito, né, bem vestida. Então, a gente sabe porque a gente também consome. É o que a gente consome, então também é o que a gente quer vender. Culturalmente, a mulher é consumista, né? Eles já implantam, né? Sim, isso. Mas eu acho que também vem da falta da nossa... do apoio, né? Porque a gente vai para esse caminho porque a gente acredita que a mulher consome, sim, é a mulher a maior consumista, mas eu acho que a gente consegue, a gente acredita mais que a gente venderia para o público. Quem nunca aqui se sentiu intimidada, e aí eu falo de novo por mim, eu trabalho dentro de empresas, né, com o inglês corporativo, e para mim é um número assustador porque 85% dos meus clientes são masculinos. Né? O meu público é masculino. E aí eu entro em empresa e eu dou aula lá na sala de reunião pro CEO, pro gerente, e é o público masculino. E a gente se sente muito intimidada. Eu já me senti muito intimidada nessa posição. Então, quando eu fui abrir um negócio, aí falo por mim, eu fui para o público feminino. E talvez, e me perguntei muito isso, por que eu fui para um negócio do público masculino? Porque vem para o público feminino? Porque vende? Ou porque eu estava me sentindo muito intimidada de lidar com o público masculino? Mas intimidada por quê, assim? É porque... tem eu acho que é intimidada no sentido de que ele sempre vai te colocar numa posição abaixo. Cultural, né? Cultural. É uma coisa cultural. Não sei. Mas eu acho que é uma crença. Mas pode ser é uma crença. Não tô falando de crença, eu estou falando de experiência, isso, né? Eu estou falando da vivência que eu falo, de que eu vivo. Eu entro dentro de uma sala e sim, tenho essa relação muito, muito boa com o meu cliente, as empresas me chamam para trabalhar, mas existe um patriarcado ali que sim. E aí quando eu olho, eu quero abrir um outro negócio para mim. Eu pensei, eu trabalho numa empresa que é do cunho farmacêutico, tá? E aí, se eu pensar em abrir um negócio, eu acho incrível a história daquela empresa. Eu acho incrível, assim, um grupo de amigos, 4, 5 amigos que sentaram numa mesinha, começaram pequeno e foram para essa indústria. E aí, quando eu sentei para pensar o que eu posso fazer para direcionar para mim, me inspirei ali. Só que um dos medos que eu tive, aí tô falando sobre experiência, foi isso. Mas quem é o meu público? Eu me sinto mais confortável de me direcionar para o público feminino. Daí a escolha, né? Nichar o mercado. De como quer trabalhar também, né? Mas hoje o porquê, também, né? As minhas clientes são mulheres, né? Tem sócios, homens, mas eu gosto de criar conexão com as minhas clientes. Eu não gosto de só atender, eu gosto de conhecer a essência, conhecer a história, conhecer o trabalho, me conectar para eu poder entender o que ela vende, como ela quer vender. Então, por isso que eu, por preferência, atendo mulheres, né? Mas se hoje um homem quiser também, não tem problema. Mas eu prefiro, por preferência mesmo. Porque pra gerar conexão, gerar conexão é melhor, eu acredito. Eu acho interessante. Eu trabalho bem com os dois na loja, né? Eu adoro. É que tu se comunica muito bem, né? E gera conexão muito bem, né, Tati? E aí a história não sei, mas os meus clientes adoram. Os meninos gostam muito do meu atendimento e tá tudo certo. Eu gosto, me comunico bem com A e B. E talvez porque o meu produto converse com A e B. Isso, são porque questões é isso, né? Porque, por exemplo, não tô dizendo que o homem não pode entrar lá no Dona Mora, comprar moda casa, claro que pode. Eu tenho cliente masculino, mas a minha comunicação, por exemplo, que é a questão do óculos, né? Hoje o homem tá fazendo até visagismo para comprar o óculos. Sim. Ele quer passar um pouco da personalidade. Não só o óculos para usar, né? Só para enxergar. Ele quer comunicar, então isso eu planto a sementinha. Então,
quando eu tô atendendo ali, eu me comunico muito bem com os dois. E é interessante essa visão. Mas essa eu visão acho diferente. também, Tati, por causa que os homens, eles sabem que as mulheres se vestem melhor. Pode ser. E aí, vou pedir um help aqui. Mas é o produto, eu acho que é muito do produto Vai muito- que eu Não, falo. os homens são mais vaidosos. Os homens Eu vou dar um bem exemplo para vaidosos vocês, um agora. acontecimento lá de um atendimento bem personalizado, assim, com o dono de uma barbearia, de várias barbearias, né? Aí ele chegou lá na loja, assim, com óculos muito basiquinho. Básico. E aí ele, não, eu vou querer manter mais ou menos nesse nível. Comecei a conversar com ele. E aí apresentei pra ele o que eu imaginava que pra ele. Aí foi uma coisa bem diferente, tá? Coloquei no rosto dele e ele disse, nossa, eu vou querer esse óculos pra mim. É que ela faz essa mágica. E aí, então, eu não tenho, aí como vocês estão falando da experiência de vocês, eu não tenho uma preferência para empreender ou atender um público feminino. Eu nesse formato, eu me sinto bem confortável eu com os também. dois. E eu tenho 3 empresas, né? E apesar de ser as 3 delivery, né? Eu tenho contato com o público também. E tenho esse contato com todo mundo, mas eu me conecto muito com mulheres, né? Eu atendo minhas clientes, mando emojizinho, mando carinho. Então, é uma conexão diferente. Eu entendo que a Mi disse por causa disso, porque é uma conexão diferente, né? Tu atender, assim, uma mulher. São duas linguagens diferentes. Como eu falo, diferentes. como eu vou atender uma mulher de um jeito e lá, quando eu vou atender um homem, é de outro jeito. Exato, Eu gosto mundos bem diferentes. das duas coisas. Como que é se organizar? Como que é a organização na prática para gerir uma empresa? Porque não é fácil, todos sabemos. E quando envolve equipe, mais ainda. O desafio fica maior ainda. E a gente tem dados, né, de que as empresas que fracassam no empreendedorismo feminino são por questões de merecimento, de medo do julgamento, principalmente. e o terceiro por falta de crédito. Isso é muito alto. Daí é outra. Esse nível é bem Mas alto. o que Mas o crédito para a mulher, o acesso do crédito para a mulher é diferente Ele do é bem crédito mais limitado. para o homem. Ele é bem mais limitado. Justamente também por causa dessa questão da hierarquia, por causa dessa questão de tu era empregada, agora tu quer empreender. Então, como é que vamos fazer isso, né? E é a Vamos avaliar esse credibilidade, crédito, isso, que né? provavelmente ela Credibilidade. não vai crescer ou não vai dar certo, ou vai fechar. Isso tem muito, né? Aí puxa lá pra linha, numa vida passada, eu fui bancária, né? Trabalhei com banco. E isso realmente, então, quando eu falo da empresa em si, as empresas, elas ainda têm uma hierarquia masculina muito forte. E ainda gerem o empreendedorismo, porque, né, na realidade do dia a dia, as mulheres precisam, poucas têm ali alguém para auxiliar, né? para bancar. Aí tu precisa do acesso ao crédito, né? Na maioria de nós, eu falo por mim, eu sento lá na frente do gerente e digo, olha só, tô com uma ideia que me ajuda, o que eu posso fazer? E a gente ainda tem uma limitação muito grande em relação a isso. Então, trazendo para a questão de como é na prática, se os meninos matam um leão por dia, a gente mata uma manada. É verdade. Eu acho que a gente vai... Pobrezinho dos leões. E essa questão da organização, como é que a gente se organiza no dia a dia, né? Eu não sei vocês, mas anotando, né? Anotando tudo, planilhando tudo. Sim, checklist né? de tudo. Checklist de tudo. É uma coisa, assim, muito louca, né? E como é que a gente... A realidade é que a maioria não se organiza. Não. Exato. O dado real não é eu Por isso organizo, que a gente não é... acaba quebrando, né? E quebra Isso, porque quebra não por tem falta de conhecimento, organização. né? Porque isso eu já tenho 23 anos de empresa e falo isso com propriedade, já quebrei 3, 4 vezes, porque eu não tinha Falta de organização e a organização. maioria, o dado é que a maioria não tem tem. essa organização. Exato. Planilha, Eu nem acho que pensar. isso frustra, né? E Isso aí tem que frustra. entrar um profissional, daí temos aí, ó, mais temos contabilidade. mais Aí tem que a Santa Maia. Tem que entrar um profissional para te ajudar, porque não é como só anotar num papel de pão. Não, entendeu? Tem Tem Até que porque ter, tu tem que ter gestão daquilo tem ali, que né? ter gestão. Tu tem que entender o que tu tá anotando. Mas né? mais do que eu vou além da planilha, né? Vou antes da planilha.
Que aí eu vou puxar o gancho para as magnólias, porque tu precisa desenvolver mentalidade. É verdade. Exato. Tá? A Pro educação, teu, pro né? teu negócio funcionar, para te prosperar, para dar certo, tu começa. E a gente tem um Tudo treinamento começa na chamado mente. Riqueza Começa na Mente. É. Ricamente. Fica aí a Ricamente. dica. Então, na segunda edição da Escola de Negócios, de novo, vamos entrar na questão da mentalidade. Por quê? Porque esse fracassar no empreender feminino, que é por medo de julgamento, por medo de por não merecer, ele está totalmente na mente. Ligado à mente. E aí vem enraizado crenças e comportamentos Cultura. e cultura. E como é que se quebra isso? Se desenvolvendo. Aí, de novo, bato sempre na tecla com as magnólias. Não existe só trocar cartão. Isso não faz Não, prosperar. Se tu É não mudar verdade. teu mindset, se tu não... Se não se desenvolver, Mentalidade. Né? O conhecimento e Conhecimento. a educação, eu acho que é o viés mais importante que, infelizmente, culturalmente, no nosso país, a gente ainda não valoriza. Né? Não, o não autoconhecimento, valoriza. Ainda é o difícil. desenvolvimento e a educação. E quando eu falo em educação, eu não falo na educação só da escola, né? Da formação acadêmica. Sim. Falo da Não, educação tudo. que é o papel das magnólias, por exemplo. Nós chegamos... com uma ideia muito diferente, né? Entramos lá como confraria e as pessoas já... Ah, mas é essa troca de cartão. Não, a gente nem- chegou aqui porque a gente Exato. precisa mudar a A mentalidade, gente quer colocar conteúdo conteúdo para que aquela empreendedora, Desenvolver. para que aquela isso. mulher se desenvolva e não quebre Não mais. quebre, não se feche as ou portas. pelo menos como eu que quebrei Se 4 levante, vezes, né? eu buscava mais conhecimento para não acontecer de novo. E as 4 vezes foram diferentes É. situações. E a Então, importância, tem um né? aprendizado. E a importância de andar com mulheres empreendedoras. Isso. Porque o empreendedorismo, por si só, já é sozinho, né? Já é Uhum. solo. É solitário. Né? É É solitário. E aí, quando Agora a gente vai não é falar mais, de né? feminino, É. piorou. Então, assim, eu digo que vocês estavam falando sobre essa questão de organização e tudo mais, né? Quando eu entrei para as Magnólias, eu consegui me organizar melhor e mudar muita coisa na minha Sim, vida. a sementinha. E a se mentalidade moveu, Porque mudou, né, né? gente? mentalidade, É, muita não só coisa pelos mudou. treinamentos, também pelos treinamentos, Mas é a claro, é con- necessário, mas tu andar com as A pessoas que convivência. aplicam aquilo, É. que E que aquilo é Que verídico. entregam, é, né? que entrega, entende? Então, eu aprendi. E uma coisa é tu sentar pra aprender, outra coisa é tu levantar pra aplicar. É. Então, quando tu ouve e depois tu vê as pessoas aplicando, tu não tem como sair disso. Tu vai Mas andar nessa linha. aí eu venho de novo e vou puxar o gancho pra nós. Ambiência. É isso que eu tô totalmente. falando. Nossa, Exato. eu adoro falar sobre isso porque nós viemos de um ambiente muito Pequenininho. pequenininho, assim, Muito pequenininho. né? E Pobre, na verdade, eu ia dizer pobre, mas pobre, na verdade, de conhecimento culturalmente. faltava né? conhecimento. Os meus pais, faltava por exemplo, isso. eles têm a quarta Exatamente. série, É, né? Então, é. o que eles iriam passar E pra são mim? empreendedores, né? São empreendedores Sim. há 35 Exatamente. anos de sucesso. É, Né? isso Como eu é que é acho isso incrível, também? né? Né? Como é que funciona isso? Então, a ambiência faz toda a diferença. Faz E muita hoje, diferença. quando tu fala assim, empreender é sozinha, eu já não sinto mais isso depois das Magnólias. Não, eu também não sinto mais. agora Isso é não tem mais, incrível, agora não porque tem se mais. todas entendessem que existe A importância isso, disso, que né? nós estamos juntas há 1 ano já, e que quanto elevamos a nossa mente, a nossa barra, porque sentamos à mesa e falamos de negócios. Exato. Exatamente. Nos alimentamos disso, O porque quanto não a é... gente evoluiu, né? Meu Quanto a Deus gente do evoluiu de céu, mentalidade. Mas Nossa, hoje a nem gente, se compara. eu concordo que eu acho que esse é o movimento, eu acho que esse é o real propósito, né? Porque essa sensação de eu fui, e aí de novo vou puxar o gancho para minha própria experiência, eu me aventurei num novo negócio, numa nova Sim. transição, eu acho que muito por saber que não estou só Claro. e tenho para Exato. onde olhar Sim. hoje. E tenho né? com quem trocar Com quem experiências trocar essa e sinceras, experiência, tu isso. poder falar, chegar e dizer, olha, Tati, olha, Mi, eu tô com essa dificuldade, eu tô com essa dor. Tu tem alguma dica para me dar e me dizer, vamos junto, eu pego Isso. tua mão, vamos lá, Tati, Só dizer, olha que- só. E ter um sabe? ambiente E essa ali de troca no aprendizado. ambiente é E muito, ver muito rica, ver o que muito as rica. outras estão fazendo. Só que, claro, que dentro desse quadrado aqui que estamos,
tá tudo muito lindo, mas a gente tem que entender que o mundo lá fora ainda não tem a gente, né? Isso ainda, mas eles vão ter. Isso, eles ainda, vão mas ter. terão. Calma. Mas somos pouquíssimas. Essa roda aqui de mulheres empreendedoras está crescendo, isso está muito bonito, mas são poucas. A realidade lá sim, fora é é bem que diferente. o empreendedorismo ele é muito solitário para muita gente ainda. Mas nós somos 100, daqui a pouco seremos 120, 1000, daqui a pouco 116 seremos 1 mil. milhão. Então, Só que isso é uma Magnólias por aí. decisão. E aí também não é só uma decisão, é uma questão de mentalidade. Porque cultural, primeiro que essa mulher que não pertence, ela nem sabe que existe. Por isso que a gente bate na tecla de se expandir mais, para saber que esse ecossistema existe e que trabalha sim com prosperar, mas com mentalidade. E depois que ela sabe que existe, ela precisa entender que para ela entrar nesse ecossistema, ela vai ter que investir em desenvolvimento, que ela vai ter que investir tempo, que ela vai ter trocas grandiosas com mulheres de vários ramos, de várias profissões. Meu Deus, nós somos hoje presencial 116 mulheres, praticamente cada uma de um nicho de mercado. É difícil ali que tenha, até tem, claro que vai ter, né? Vai acontecer de ter, mas de nichos de mercado com expertise diferente, com bagagem diferente, com histórias de vida diferente e que estão ali fazendo o quê? Que elas adoram falar? Prosperando. Então, valores e princípios das Magnólias estão alinhados nesse alicerce, né? Nessa estrutura. Tem que querer prosperar, sim, mas tem que entender que vai investir em conhecimento, vai investir, porque nós fazemos isso. Eu falo muito isso para as Magnólias. Eu sou a mulher que eu sou hoje, construí o que eu construí, levantei as 4 vezes como eu tive que levantar, inclusive quando perdi a empresa na enchente, porque eu tive ferramentas para fazer isso. E porque eu investi meu dinheiro em autoconhecimento. Muito investi. Isso ninguém Nunca tira, né? pensei que era um gasto. Eu sempre, meu Deus, eu preciso aprender isso, sempre foi investimento. Então, assim, não existe tu prosperar sem investir em autoconhecimento. Não existe. E sem abdicar, né? E sem abdicar de coisas. Escolhas. Fazer as escolhas, trocas, né? Saber que empreender, eu acho que é muito isso, porque se vende muito hoje na internet, principalmente, muitos gurus, né, do mundo aí, que a liberdade, qualquer um pode empreender, você vai ter liberdade geográfica, você vai ter liberdade de tempo, você vai poder... E não é bem assim. Começar... Empreender não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não, mas aí a gente falou, acho que no primeiro... Isso, a gente falou no primeiro episódio até, que eu acho que foi a Clara que falou assim, tu acha, uma pergunta assim, né? Tu acha que empreender é pra todo mundo? E uma respondeu, eu acho que não é pra todo mundo. E eu disse, a minha opinião é que sim, que é pra todo mundo. Eu tenho esse pensamento de que qualquer pessoa que quer empreender, ela pode empreender sim. Eu tenho isso na minha cabeça. Sim. Só que ela precisa pagar o preço pra isso. Mas por que acontece é que a maioria quer empreender, mas não quer pagar o preço, que é o quê? Me desenvolver. Isso. Exatamente. Então não é pra mim. Não é porque tu não quer. Aí tá tudo bem. Mas se é pra todo mundo, eu não coloco essa pessoa no julgamento de não é pra ele, não tem perfil. Aliás, a gente vê histórias de pessoas incríveis que jamais, né, poderia, assim, tu analisando a ambiência, que ia dizer que ia se tornar um super empresário. E se tornou. Isso. Porque, no meu entendimento, nas coisas que eu estudo e acredito, no meu mapa, qualquer um pode empreender desde que esteja disposto a pagar o preço. Sim, porque quem quer mais, faz mais. Mas tem muita gente que quer mais, mas não quer fazer mais. É a história lá do Escola de Negócios da Mentalidade de Riqueza. Quem quer ser rico? Todo mundo levanta a mão. Quem quer abrir mão de alguma coisa e pagar o preço para ser rico. A mão já vai lá para baixo, diminui. A grande diferença de quem sonha e quem realiza é a ação. É a ação. São as escolhas, é tu ir atrás, o conhecimento, é tu te desenvolver, é tu sair do lugar. Eu quero. Oh, Deus, eu quero. Tá aí... Né? Só querer não move nada. Só querer não acontece nada. E aí entra exatamente nessa questão que a gente fala, tá? É pra todos, mas realmente, e se vende muito isso. É uma das coisas que eu, hoje no digital, olhando pro mundo digital de uma forma diferente, eu vejo muito, tem tanta promessa, tem tanta coisa aí que se vende. E a realidade, ela é bem outra, né? Empreender, começa, como a Tati bate muito na tecla, é o se desenvolver.
Mas é também um trabalho árduo de formiguinha que você vai construindo. E cá estamos nós, num final de semana, fazendo um trabalho, né? Trabalhando, gravando, estudando, passamos, né, a noite de sexta se preparando, a noite de sábado fazendo alguma coisa. No domingo nós, né, Magnólias, falamos muito sobre isso. Muitos dos nossos momentos são nos finais de semana, que é onde todas nós que somos empreendedoras temos um momento ali para empreender um pouquinho mais nesse outro negócio. Então, concordo, é para todos, mas vai afunilar. Vai afunilar. Nem todo mundo quer, né? Cada vez vai afunilar mais e vai apertar. Porque tu pode até achar que o jogo é pra ti. Só que vai existir que o jogo é pra ti, tu fica ali, naquela zona bem pequenininha, apertadinha, ou tu vai ser obrigada a crescer, e para ser obrigada a crescer, tu precisa investir em conhecimento. Tu precisa investir em várias outras coisas. Inclusive, escolhas, com a questão do tempo. Que é o que eu falo muito para a equipe das Magnólias, né? Isso tem que ser importante, porque se não é importante, não faz sentido. Aí tu não vai ter tempo para fazer. Se tu não dá a importância que não cresce. Não cresce, então, né? Tem que estar na lista lá das coisas que tem que ser feitas. E já vou dizer, né? Tem que aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? É verdade. Vamos puxar o gancho. Falando em aparecer, vamos falar dele. Que é isso? O morango do amor. Quem não é visto não é lembrado. É a frase que eles dizem, né? Eu já ouso dizer, quem não é visto não é desejado. Porque pra te criar desejo, tu precisa aparecer muitas vezes. Porque ele garanto que apareceu uma vez, apareceu outra vez. Ai, tá, o que é esse morango aí? Aí foi aparecendo, garanto que tu também caiu na do morango do amor e comprou. Inclusive, esse daqui quem fez foi a Suspiros e Sabores. O que é empreender? Isso. Eu falei que eu jamais ia pagar R$20 no morango. Mas até eu experimentar. E é bom. E aí, puxando essa linha, né? Como é empreender, e isso é tão interessante, né? Que o que virou uma febre mundial ali, né? O mundo está falando sobre um moranguinho, né? Cheio, muito doce, muito gostoso. Mas, assim, é exato o que a Mi falou. Quem não é visto não é lembrado. E isso aqui estourou porque um empreendedor, provavelmente, né? Ele estudou mercado, se conheceu, foi lá e eu preciso... E aí entra mais um pouquinho pro que eu puxo, né? Hoje, eu já nem sei se ele estudou mercado, fez um morango. Vocês sabem a história? Viralizou. Não. Ela tem uma empreendedora. Tinha que ser uma mulher. Aí ela tem uma loja de uma doceria, né? E o irmão dela gravou um vídeo mostrando o morango do amor. E estourou o vídeo, viralizou. E hoje, olha só que lindo isso, gente. Eu acho que o que fica, o que pega mesmo é isso. Não é o estudo de mercado. É um negócio que é feito ali. Claro que acontece naturalmente, né? O marketing não tem mais cara de marketing. Explode. Do nada. O marketing não pode ter mais cara de marketing. Não pode ter cara, mas a pessoa entende. Ela entende que se ela não... Ela precisa expor. E hoje, o marketing que pra quem é leigo... Ela entende de desejo, isso, né? Pra quem é leigo vai olhar e dizer, não, ela fez um vídeo e viralizou. Tem muita técnica, tem muita estratégia por trás disso. E qual tipo de conteúdo tá em alta, né? Isso, e olha só, voltando ali pro assunto, as confeiteiras mandam mensagem pra ela agradecendo porque salvou muitas confeiteiras, muitos negócios. Então, assim, hoje o Instagram dela, além de muitas pessoas fazendo pedidos, são de confeiteiras empreendedoras mandando mensagem de agradecimento pelo que ela gerou nível Brasil. Não só no Brasil, né? Porque já estão vendendo fora. Que loucura, né? Que loucura. Eu ainda não provei. Por que eu não pensei em fazer um morango em vez de vender? Eu ainda não provei, eu ainda não caí na moda do... Não experimentou? Não. Eu não ia experimentar. Isso jura, né? Passei um dia fui comprar um bolo. E aí tinha ali, tu não quer experimentar o morango do amor? Eu, nossa, lá vai a massa correndo atrás do negócio. Não, moça, quanto custa? 22. Mas jura, o capricorniano, R$22 o morango. Saí de lá, assim, eu me sentindo, assim, nossa, viu como eu sou organizada? A Mayara vai ficar com orgulho de mim. Não paguei R$22 o morango. Chego lá no Astro Burger, morango do amor. Eu disse, não acredito já que tu vai te render o morango. Claro que vou. Claro, e os pedidos lotados. Sim. Né? Empreendedorismo na prática. Exatamente. Vou fazer porque vai sair. Falta, né? Falta. Todo dia falta pedido. Falta. Aí eu disse, vou ter que experimentar. Peguei lá. Aí, porque, né, era 16 também. Né? Aí
16 tá reais de brilhando. diferença. Maior do que o de 20. Aqui, ó, capricorniana. Eu, 16, dá pra fazer em 2 vezes? Vou comer um morango. E aí, veio o negócio e eu, cleque. Mágico. Deu crack, é mágico. Aí eu falei, mandei um Tá áudio, aí. né, Jaque? Puxa. Levei pra casa, minha filha desesperada, já tinha comido um. Mãe, pelo amor de Deus, come esse morango que eu quero dar uma mordida. Eu disse, meu Deus, eu já comeu um, minha filha, esse aqui é meu e eu vou idolatrar ainda, porque valeu 16 reais. Experiência do Levei cliente, né? assim, ó, tá, vou comer lá no sofá. Com todo Sentei amor no e sofá, dei a mordida. É. Eu ainda não tive essa E eu tenho experiência. horror da maçã do amor, né? Porque já também. aconteceu Já várias quebrei situações. dente, quase já quebrar o quebrei dente. dente. Eu tenho horror da maçã do amor, tá? Horror, verdadeiro horror. E aí o morango, eu pensei, essa porcaria aí vai ser a mesma coisa, tá? E fiz o cleque. E a mágica aconteceu. E eu mandei um áudio pra Jaque, acho que era meia-noite. Jaqueline do céu. Que louco. 16 reais, tá bom. Muito bem. Tá visto. valendo. É. Exatamente. E essa questão do empreender, eu abria Suspiros e Sabores justamente no Morango do Amor. Olha Porque aí. eu Uma pensei assim, oportunidade, viu? né? Eu já ia Olha o falar. quanto pensei, isso fica peraí, maior. Tá todo mundo fazendo. Há Então, vamos 11 lá. anos atrás eu era confeiteira. É, exatamente. Tá todo mundo fazendo isso. Eu Faz vou o ver. melhor, Eu amiga consigo do fazer isso com certeza, né? Daí fui lá. Testei, eu disse, nossa senhora, é muito bom. Eu não tinha comido até eu fazer. É. Eu disse, nossa, isso é muito bom. É, tá então aqui, ó. quem sabe vamos vender? Vamos vender. E daí eu só anunciei ali. Eu quero. No outro dia, eu quero. No outro dia. Eu disse, então tá. Então vamos voltar à confeitaria. À Daí surgiu a confeitaria. terceira empresa. A E terceira a gente empresa. falou sobre empreender por necessidade. Uhum. E esse foi um empreender por oportunidade, Oportunidade né? de mercado. Que é outra linha do, Oportunidade do de- E que aí é empreendedorismo. fantástico, né? Porque aí tu é já bom, tem uma né? empresa consolidada, que é o Astro Burger, que é incrível. É ou não é o melhor hambúrguer que a Ai, gente já comeu? gente, eu sou Aliás, a suspeita gente também. faz reuniões de propósito, tá? Lá. Nossa, eu- Pra quê? Pra sentar e comer um hambúrguer. E agora o meu eu adiciono coisas, né? É, sobremesa. Alface, Fica tomate. fantástico. Não, e aí Aí veio veio o quê? a sobremesa agora. Sobremesa. O Né? ticket tá que ficando precisa. alto. Então tu come o hambúrguer, já leva o morango do amor e assim... Que delícia, hein? né? Mas e Então- aí a gente entende como empreender ela não precisa ser algo que comece tão grande, né? Olha o detalhe, né? Um morango que virou alguma coisa muito, né? Nacional, mundial, enfim, as pessoas estão vendendo muito isso e tu não precisa de tanto. Eu acho que a mulher precisa também olhar para isso, né? Eu tava conversando com a minha mãe, e a minha mãe é uma empreendedorazinha que ela faz muito essa coisa do... Ela é artesã, então ela trabalha, né, com Agora artesanato. ela tá postando. Aí eu entrei pra área ali, Dona mãe, Vera vamos lá. fazendo vídeos. Vera crocheteira. No digital. No digital. E aí ela começou a falar sobre o empreendedorismo lá no interior, sobre isso. Você pode até fazer panos de prato, e ela tá vendendo que nem nada os panos de prato. Muito. Quantos anos ela tem? A mãe tá com 69. 69. Não Tu tem vê, desculpa, né? Não tem desculpa pra não gravar tem um vídeo. desculpa pra E não daí eu vou gravar, puxar o pra gancho de empreender. raiz, tá? É. Ela sempre foi, né? Isso. A minha mãe, eu me lembro... lembranças de infância, né? Nós éramos, enfim, lá no interior, pequenas, e a mãe vendia louças de cerâmica em catálogos, de porta em porta. E vendia livrinhos da Avon e Empreendedora. tal. Sempre. Empreendedora. E aí, eu acho que no primeiro episódio também, que não sei se foi no primeiro, mas eu tinha esse gancho de eu achar assim, meu Deus, eu sou a primeira. E falei muitos anos isso, tá, gurias? Eu sou a primeira mulher a empreender na família. Não sou. Que aí a gente... Pagou-se muitas coisas Isso. com as vendas e A minha mãe e a minha tia, que saiu de Santana do Livramento, foi para Rio Com 14 Grande anos. trabalhar de lavadeira. E hoje a Qualitá, uma lavanderia né, bem grande lá, foi ela que construiu. Viu? Então Então, já tá Lindo intrínseco. isso, né? já Que lindo. tinha uma geração antes que eu não sabia. Eu não honrava porque eu não sabia que ela existia. E né? quanto se cresce depois que tu honra isso, É, né? exatamente. Aí vem o Sim. boom do negócio. Daí tem muita coisa, muitos assuntos. Ah, pra falar empreender é por aí. maravilhoso, A né? gente Vamos- Mas precisa a de mais gente uns precisava de vários mais... podcasts. Desafiador Uma hora é e pouco. maravilhoso. Uma hora é pouco. A gente podia ficar aqui conversando e colocando na prática, principalmente, né? Dicas de prática dá pra fazer. Mas qual é pra falar o- muito mais. Para finalizar, Sobre qual é isso. o nosso recado para Boa. ti, que é uma mulher empreendedora, intraempreendedora, ou que tem vontade de empreender? O que a gente quis trazer com esse episódio?
que sim, que pode fazer, que pode dar certo, mas que depende da tua decisão e depende de tu mudar a mentalidade, melhorar. Eu falei isso num outro episódio também, que eu não acredito que a gente possa mudar pessoas, mas a gente pode melhorar. Melhorar tem a ver com evoluir, estamos aqui para nos melhorarmos em todos, como seres humanos, como mães, pais, empresários, enfim. Mudança, melhorar vem disso, de evoluir. Então, é possível, né? Temos várias magnólias com muitas histórias, empreendedoras lindas, que assim que de um simples morango cria uma empresa, ou de, enfim, infinitos exemplos, e que as magnólias estão aqui para somar, para acrescentar e trazer auxiliar nesse processo, o desenvolvimento. Então, não fica com medo, né? Vai ser uma medo, magnólia. vai com medo mesmo. Duvido que nenhuma de nós não tenha medo de fazer algum movimento. Então, nosso recado de hoje, para finalizar esse pódio maravilhoso sobre empreendedorismo, é esse. Vem ser uma magnólia, que daí tu não vai te sentir mais sozinho, vai aprender com mulheres prósperas. Valeu, obrigada, gente.